Ela funcionava, mas não vivia. Acordava todos os dias, no mesmo horário. Cumpria compromissos, respondia mensagens, trabalhava, sorria quando era necessário. Por fora, tudo parecia normal, mas por dentro havia um silêncio estranho. Não era tristeza escancarada. Não era desespero visível. Era algo mais difícil de explicar. Uma espécie de vazio, uma sensação constante de que algo estava errado. Mesmo quando aparentemente tudo estava certo, ela continuava andando, continuava produzindo, continuava seguindo a rotina. Mas viver de verdade, isso ela já não sabia mais como fazer, porque existem dores que ninguém vê. E justamente por isso, são as que mais demoram para ser curadas. Nem toda dor grita. Algumas sussurram. Elas não aparecem em lágrimas públicas, não aparecem em pedidos de ajuda. Elas aparecem em pequenas coisas. No cansaço que não passa, na falta de entusiasmo pelas coisas que antes traziam alegria, na sensação de carregar um peso invisível todos os dias. Ela não sabia exatamente quando começou. Talvez tenha sido aos poucos um comentário que ficou marcado, uma decepção que nunca foi processada. Uma perda que ninguém percebeu que doeu tanto. A vida segue, mas a dor ficou. E quando a dor não é ouvida, ela não desaparece. Ela apenas se esconde. Com o tempo, ela aprendeu uma habilidade muito comum no mundo moderno. Aprendeu a parecer bem. As pessoas perguntavam: "Está tudo certo?" E ela respondia automaticamente: "Está sim." Não porque fosse verdade, mas porque explicar seria complicado demais. Como explicar uma dor que nem você entende direito? Como explicar um vazio que não tem nome? Então ela fazia o que muita gente faz. Continuava funcionando, cumpria suas responsabilidades. Comparecia aos encontros, participava das conversas. Mas por dentro existia um distanciamento, como se ela estivesse presente, mas ao mesmo tempo ausente. Existem pessoas que vivem. E existem pessoas que sobrevivem. Ela estava sobrevivendo. Cada dia era cumprido como uma tarefa. Acordar, resolver coisas, cumprir prazos, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. Não havia entusiasmo, mas também não havia colapso. Era apenas uma vida em modo automático. E o mais curioso é que muita gente vive assim, sem perceber. Porque a dor silenciosa não chama atenção. Ela não provoca escândalos. Não causa crises visíveis. Ela apenas vai diminuindo a vida aos poucos. Como uma luz que lentamente perde intensidade. Ela também tinha aprendido outra coisa. Não incomodar. Desde cedo ouviu frases como: "Seja forte. Não faça drama. Tem gente com problemas piores." E essas frases, que pareciam conselhos, acabaram virando paredes. Paredes que impediam qualquer tentativa de falar sobre o que sentia. Então, ela guardava. Guardava frustrações. Guardava mágoas. Guardava perguntas sem resposta. E com o tempo, o coração se tornou um depósito de sentimentos não resolvidos. Mas sentimentos guardados não desaparecem. Eles apenas se acumulam. A dor emocional tem uma característica curiosa. Quando não é ouvida, ela encontra outras formas de aparecer. Cansaço constante, dificuldade para dormir, ansiedade sem motivo claro. Pequenas coisas começavam a incomodar mais do que antes. O silêncio da casa parecia mais pesado. O final do dia parecia mais vazio. E mesmo assim, ela continuava dizendo para si mesma: "Vai passar." Mas algumas dores não passam sozinhas. Elas precisam ser vistas. Não foi um grande evento. Não houve um desastre. Foi apenas um momento simples. Ela estava sentada, olhando pela janela, depois de mais um dia comum. E de repente percebeu algo. Ela não lembrava a última vez em que tinha se sentido verdadeiramente viva. Não lembrava a última vez em que tinha rido sem esforço. Não lembrava a última vez em que sentiu esperança verdadeira. E aquela percepção foi desconfortável. Porque pela primeira vez, ela parou de fugir da própria realidade. A cura raramente começa com uma solução. Ela começa com consciência. Com a coragem de olhar para dentro e admitir algo difícil. "Eu não estou bem." Essa frase pode parecer simples, mas para muitas pessoas,
é uma das mais difíceis de dizer. Porque admitir que algo dói quebra a ilusão de que está tudo sob controle. Mas ao mesmo tempo, é exatamente esse reconhecimento que abre a porta da mudança. Ela começou a fazer algo que nunca tinha feito de verdade. Começou a se escutar, não apenas ouvir os pensamentos automáticos, mas realmente prestar atenção no que estava acontecendo dentro dela. E aos poucos, pequenas coisas começaram a surgir. Memórias antigas, decepções esquecidas, sentimentos que nunca tiveram espaço para existir. Ela percebeu que não estava vazia, estava cheia de emoções não processadas, cheia de histórias não contadas, cheia de dores que nunca tiveram permissão para ser sentidas. Durante muito tempo, ela acreditou que ser forte significava não sentir, não chorar, não reclamar, não demonstrar fraqueza. Mas essa ideia começou a parecer equivocada, porque negar a dor não a torna menor. Na verdade, faz exatamente o contrário. A dor ignorada cresce no silêncio, e muitas vezes, a verdadeira força está justamente no oposto. Na coragem de reconhecer o que machuca. Uma das coisas que mais ajudaram naquele processo foi algo simples: dar nome às emoções, tristeza, frustração, solidão, cansaço emocional. Antes, tudo parecia apenas um grande peso indefinido, mas quando os sentimentos começaram a ganhar nome, eles também começaram a ganhar forma. E aquilo que tem forma pode ser compreendido. E aquilo que é compreendido pode começar a ser transformado. A cura não chegou como uma explosão de felicidade. Ela chegou em pequenos passos, pequenas decisões, permitir-se descansar sem culpa, dizer não quando algo era demais, conversar com alguém de confiança, reservar momentos de silêncio verdadeiro. Cada gesto parecia pequeno, mas cada um deles era um sinal de que ela estava voltando para si mesma. Em determinado momento, ela percebeu algo surpreendente. Muitas pessoas ao redor também carregavam dores silenciosas. Colegas de trabalho, amigos, familiares. Gente que parecia forte, mas que também estava tentando lidar com batalhas invisíveis. Essa descoberta trouxe algo importante: empatia, porque quando entendemos nossa própria dor, passamos a enxergar a dor dos outros com mais sensibilidade. A cura emocional não é linear. Existem dias bons e dias difíceis. Dias em que parece que tudo está melhorando, e outros em que antigas sensações voltam. Mas a diferença agora era outra. Ela não estava mais ignorando o que sentia. Ela estava aprendendo a lidar, aprendendo a acolher, aprendendo a respeitar seus próprios limites. Com o tempo, algo começou a mudar. Não de forma dramática, mas perceptível. Pequenos momentos de alegria começaram a aparecer novamente. Conversas que despertavam interesse, caminhadas que traziam leveza, ideias que despertavam curiosidade. A vida não voltou de uma vez. Ela voltou, aos poucos, como o amanhecer. Primeiro uma luz tímida, depois um pouco mais forte, até que o dia finalmente chega. Nem toda dor aparece. Algumas pessoas caminham pelas ruas sorrindo, enquanto travam batalhas silenciosas por dentro, e por isso, julgar rapidamente pode ser injusto, porque nunca sabemos realmente o que alguém está carregando. Às vezes, o que parece indiferença é apenas cansaço emocional. O que parece frieza é proteção. E o que parece força absoluta pode ser apenas alguém tentando não desmoronar. A vida moderna nos ensina muitas coisas: produtividade, velocidade, resultados. Mas raramente nos ensina algo essencial: olhar para dentro, entender emoções, reconhecer limites, cuidar da saúde emocional. E quando isso não acontece, acabamos vivendo anos inteiros no piloto automático, sem perceber que existe outra forma de viver. Parte da cura dela envolveu revisitar a própria história, não para reviver a dor, mas para compreender. Algumas feridas vieram da infância, outras de relacionamentos difíceis, outras de expectativas irreais que ela mesma colocou sobre si. Quando essas peças começaram a se encaixar, muita coisa finalmente fez sentido. E aquilo que antes parecia apenas sofrimento começou a se transformar em aprendizado. Curar não significa apagar o passado. Significa
aprender a caminhar com Ele sem que Ele controle o presente. E essa foi a escolha que ela fez. Continuar. Mas agora de forma diferente. Com mais consciência, com mais cuidado consigo mesma, com mais respeito pelos próprios sentimentos. Toda dor quer ser curada. Mesmo aquelas que ficaram escondidas por anos, mesmo aquelas que parecem pequenas demais para serem levadas a sério. Mesmo aquelas que ninguém mais percebe, porque a cura começa exatamente no momento em que paramos de fugir e começamos a escutar. Aqui histórias não são contadas apenas para entreter, são contadas para tocar algo mais profundo, porque muitas vezes uma história nos ajuda a reconhecer algo dentro de nós mesmos, algo que talvez nunca tivemos coragem de olhar, algo que estava esperando. Apenas um pouco de atenção. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha despertado algo em você. Talvez tenha lembrado de sentimentos que ficaram esquecidos. Talvez tenha feito você perceber que algumas dores ainda precisam ser cuidadas. E tudo bem, reconhecer isso não é fraqueza, é o começo da cura. Nem toda dor aparece, mas toda dor quer ser curada. Ela não precisa continuar escondida, não precisa continuar sendo ignorada, porque dentro de cada pessoa existe a capacidade de reconstruir, de recomeçar, de transformar sofrimento em compreensão. E quando alguém encontra esse caminho, não apenas a vida muda, a forma de enxergar o mundo também muda. Se essa história tocou algo dentro de você, talvez ela também possa tocar outras pessoas. Então deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a quem precisa. E escreva nos comentários. A cura começa quando eu me escuto. Isso pode ser o primeiro passo para alguém perceber que não está sozinho. E claro, se essa história te tocou, inscreva-se no canal. Toda semana, uma história para curar o que ninguém vê.